Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o desastre no Líbano, a crise política e econômica, como é que foi a repercussão para a região do Oriente Médio. Há 2 semanas, uma explosão provocou devastação na capital Beirute. Eu vou conversar sobre o que aconteceu no Líbano, um país que tem fortes laços com o Brasil, com o professor Dani Zahedini, que é coordenador do curso de Relações Internacionais da PUC-Minas. Dani, obrigada por atender a gente. Eu que agradeço, Vivian, mais uma vez o convite. Dani, essa explosão no porto, só recapitulando os números, matou cerca de 200 pessoas, feriu 6 mil, deixou 300 mil sem moradia, sem teto, de uma hora para outra, não é? Tal a devastação em Beirute. Levou à renúncia do primeiro-ministro e do gabinete, caiu todo mundo, e do gabinete, não é? E há um apelo nas ruas por uma investigação internacional do que aconteceu. Como é que você vê esse apelo da população do Líbano? É um problema antigo, é um problema muito complicado que o Líbano vive hoje. Ele vive do passado, com reflexos no presente, e essa explosão do dia 4 de agosto, ela impõe aos libaneses uma necessidade de escolher qual o futuro daquela nação, para eles próprios, para os seus filhos, seus netos, né? O Líbano é resultado de uma mistura de religiões, de disputas internas e externas. É um país maravilhoso, mas muito complexo nesse arranjo político. E as decisões no Líbano sempre tiveram muito voltadas para a elite, as famílias, e as famílias atreladas a campos religiosos. E a sociedade civil muito educada, com nível de educação formal alto, com nível de escolaridade alto, nesses termos de decisão política, na vida política do país, sempre esteve mais apartada. Então, o que nós observamos hoje, que esse desastre que você acabou de relatar, né, que pode ser comparado a 30% de uma bomba de Hiroshima, que alguns especialistas apontaram nisso, 30% de uma ponta de uma bomba de Hiroshima, e foi equivalente a um terremoto de 3 pontos na escala Richter. E isso em função de uma negligência total do Estado, da ausência total do Estado, né? Em fiscalizar, em agir, em responder às necessidades básicas da população, né? Então, eu acho que agora esse movimento ele está acontecendo forte, de baixo para cima na sociedade civil, mas só isso não vai bastar. Então, a gente vê também o movimento que vem de fora. A França tem muito interesse que o Líbano caminhe bem. Existe hoje no Líbano uma comunidade cristã que é quase 40%, 30 e poucos por cento do Líbano é cristã. Historicamente, qual é o interesse da França? Eu sei que a França, de certo, eu não sei qual que é a melhor palavra, mas ela teve o comando do Líbano, não é? Teve durante muito tempo, até a metade do século passado. Nós podemos falar que quando acaba a Primeira Guerra, 1940, vamos colocar, acabou a Primeira Guerra Mundial, França e Inglaterra dividem lá o Oriente Médio. E a França fica como mandatária do Líbano e da Síria, né? O Líbano foi viveu sob o mandato francês até 1943. Então, nós tivemos ali fim da Primeira Guerra até 1943, digamos assim, a presença francesa muito forte. Em 1920, os franceses ampliam o tamanho do Líbano. O general Gouraud assina um decreto e transforma o pequeno Líbano em um grande Líbano, pegando áreas que antes estavam mais próximas da Síria, o que aumenta a diversidade religiosa do Líbano. Antes você tinha uma maioria cristã e uma minoria importante drusa. E com a criação do Grande Líbano, nas mãos da França, né, você injeta ali centenas de milhares de muçulmanos no Líbano.
Então, isso aí começa a gerar uma certa dificuldade de lidar com a questão política, porque a França queria um Líbano cristão. Um Líbano cristão em função do legado do cristianismo, mas também porque um Líbano cristão no Oriente Médio daria à França uma porta de entrada para suas empresas, né? Para os serviços, uma porta estratégica no Oriente Médio. Então, há um interesse... Qual que é a proporção hoje? A proporção hoje nós temos uma maioria geral de muçulmanos, né? Os cristãos no Líbano, no geral, estão por volta de 30%, 35%. Tá? E sempre a questão demográfica ela é muito sensível, porque todo o regime político libanês ele passa pela a divisão confessional, toda. Desde do presidente, que tem que ser um cristão maronita, do primeiro-ministro, que tem que ser um muçulmano sunita, do speaker do parlamento, que tem que ser um muçulmano xiita, até os cargos burocráticos, diretor de escola, de hospital. Você divide tudo por religião. Pois então, mas de onde que exatamente vem isso? Quando que começa isso? Porque isso é muito curioso. É muito importante. Não é só o Líbano, que é um país dividido por religiões, não é? Que tem conflitos em torno disso, mas daí a fazer a divisão do funcionamento da máquina do Estado a partir desse conflito, quer dizer, não são partidos, não é? É um Estado que definitivamente a máquina não funciona de forma laica, não é? Você sabe o que é interessante, Vivian? É que quando o general Gouraud assinou o decreto que transformou o pequeno Líbano, que era majoritariamente cristão, em um Líbano onde os cristãos começam a se tornar minoria, ele se vê na necessidade de manter o controle do país na mão dos cristãos. Só que aí você tem uma quase maioria que é muçulmana também, naquele momento. Eles fazem o censo ainda na década de 20. Esse censo mostra que há uma pequena vantagem de cristãos com relação a muçulmanos, em 1920 ainda, 20 e poucos. 1932, o censo é de 32, a Constituição que é de 1920. E aí, esse resultado do censo aponta que é necessário pensar uma forma de lidar com a política interna. Mas a Constituição libanesa não fala nada disso. Só que em 1943 havia muita desconfiança por parte dos cristãos libaneses e dos muçulmanos que fazem parte do Líbano naquele momento. E qual foi a saída? O presidente cristão, que se colocou para ser presidente cristão, né? o Huri, ele vai apresentar uma proposta de um pacto nacional. Esse pacto nacional encontra espaço junto com outro provável primeiro-ministro, que ele vai escolher como primeiro-ministro depois, que é o Sol. E o que é esse pacto nacional? Eles vão dizer o seguinte, olha, os cristãos vão abrir mão da influência francesa no sentido de sermos uma ponte da França aqui e vamos aceitar a identidade árabe do Líbano, e os muçulmanos vão esquecer desse negócio de tentar absorver o Líbano junto com a Síria. Mas, para isso, nós temos uma fórmula, essa divisão de poder. E essa divisão de poder se daria assim: o presidente cristão maronita, o primeiro-ministro muçulmano sunita, o presidente do parlamento, o muçulmano xiita, e o parlamento dividido numa proporção de 6-5 cristãos para muçulmanos, com uma pequena maioria de cristãos. O poder do presidente é muito maior. Tentar entender a questão da causa e consequência mesmo, a gente pode dizer que isso é mais um fruto do colonialismo. Não é? Eu acho que você foi lá na raiz. Por quê? Ele é fruto do colonialismo junto com a presença de uma elite local que, naquele momento, vai sinalizar a necessidade de fazer um Líbano maior. Essas duas coisas juntas. Só que essa decisão foi feita por cristãos, principalmente cristãos maronitas, e a França. O restante dos libaneses não estavam lá muito interessados nesse tipo de coisa. Tanto que, quando faz o Grande Líbano,
você tem centenas de milhares de muçulmanos que não queriam estar lá. Eles queriam estar na Síria, por exemplo. Mas em 43 encontra-se essa fórmula que é aceita. Naquele momento ela resolveu um problema. Só que em 58 deu uma guerra civil, em 68 uma outra crise profunda, em 1975 uma outra crise, uma outra guerra civil em função disso. Mais de 20 anos de guerra civil, depois de ter outras duas, né? Então, o que acontece? O pacto social naquele momento funcionou, mas depois não funcionou. Né? Não funcionou. E aí o que acontece? É esse drama. Desculpa. Sim, não. Eu só queria retomar a questão da renúncia lá do primeiro-ministro, Hassan Diab. como é que pronuncia? Hassan Diab. Hassan Diab culpou o sistema político, né, de ser, inclusive, ter uma corrupção endêmica. Quando ele fala isso, o que tem de... Porque o que parece que ele está falando como se ele não fizesse parte do sistema político, né? É uma estratégia, uma saída estratégica dele, é o que parece, é isso mesmo? E o quanto esse aspecto da corrupção é real e é um problema, né, para o Líbano hoje, né? Olha como que o Líbano funciona. Você tem tudo funcionando de acordo com a religião. Não existe casamento civil, é tudo religioso. Tudo religioso, né? Cada religião tem suas famílias importantes. E cada representante dessas famílias importantes são representantes religiosos. E cada um deles quer manter o seu clientelismo com o seu rebanho, ou seu curral eleitoral. Então, o que isso gera? Isso gera uma série de relações que são clientelistas, nepotistas, não existe o mérito. Então, a própria forma como se organiza aquele sistema, onde cada representante político de cada religião visa responder aos problemas pessoais de cada comunidade, onde ficam as instituições? Não existe instituição. Então, isso abre a porta para muitas coisas. Para uma corrupção endêmica, para processos que ocorrem sem passar por instituições sólidas. Então, isso é uma coisa antiga, que já acontecia desde 1960, 1950, infelizmente. Objetivamente, a explosão está sendo atribuída a esse sistema. Ô, Vivian, a coisa é tão complicada, por quê? Você pega o aeroporto e fala, o aeroporto internacional de Beirute vai ser responsabilidade dos muçulmanos xiitas, e os muçulmanos xiitas vão escolher alguém de confiança para cuidar. O porto de Beirute agora vai ser responsabilidade daquela outra religião, porque eles estão pleiteando controlar aquilo, e ele vai pegar uma pessoa de sua confiança para colocar lá. Como que isso funciona? Então, o que ocorre ali? O Hassan Diab, ele é vice-reitor da Universidade Americana de Beirute. Ele é um acadêmico, ele é engenheiro, ele é um acadêmico. Quando escolheram ele para ser primeiro-ministro, o escolheram porque as ruas, desde outubro de 2019, pediam a renúncia do governo e a entrada de tecnocratas, de gente técnica para trabalhar, longe da elite política. Só que tem um problema. Tudo bem, o Hassan Diab é professor universitário, é engenheiro, sou um técnico, mas ele não tem força nenhuma. Ele é praticamente um ator que age de acordo com o que a base do governo quer. E quem que é a base do governo libanês? O Hezbollah. Quem que mantém hoje o governo firme é o Hezbollah e o partido do atual presidente Michel Aoun. Então, eu não tenho nada a ver com isso, mas você é a correia de transmissão dessa política que o próprio Partido de Deus impõe ao Líbano também, né? Então, é negligência de um Estado que não consegue, aí reconectando esse fio condutor, que não consegue agir como regulador, fiscalizador, né? Que faça a lei funcionar. Por quê? Porque o presidente pede para o porto, por favor, tem um problema no porto. A burocracia, as instâncias, os obstáculos criados pelas camadas é tão grande
que não funciona. Eles estão vivendo, isso acontece num momento de crise econômica grave, né? Essa falta de institucionalidade, porque o Líbano ele já teve momentos, bons momentos econômicos. O Líbano não esteve sempre mergulhado na situação que ele está agora, mesmo tendo esses problemas históricos aí. Até que ponto essa falta de institucionalidade está ligada à decadência econômica e o desemprego e os problemas sociais decorrentes, claro. Eu acho que a elite política libanesa, parte dela, perdeu o timer de fazer as reformas necessárias. Em 1975, quando começa a Guerra Civil, antes da Guerra Civil, já havia uma comissão tentando acabar com o sistema confessional no Líbano. Haviam partidos que queriam acabar com esse sistema porque ele não funciona no sentido de não ter instituições fortes que possam organizar o Estado, né? Então, o que acontece é que esses políticos que vivenciaram a Guerra Civil de 1975 são os mesmos que estão lá hoje, os mesmos. Então, a mentalidade, o modo de ação e de operação continua sendo quase que praticamente igual. A década de 60 foi muito boa para o Líbano. Mas por quê? A década de 60, no Líbano, depois da saída do presidente Camille Chamoun, viu várias reformas sociais. Vários projetos sociais foram implementados, houve o início de um crescimento econômico interessante no Líbano, houve mais proximidade de muçulmanos e cristãos. Mas depois, essa é a vida do Líbano, né? Ele sempre foi permeado por uma intervenção externa forte. E aí a Guerra Fria ela vai trazer elementos novos. O problema palestino, que vai tornar mais difícil a relação dos cristãos libaneses com os muçulmanos dentro do Líbano, isso gera mais uma onda de instabilidade na década de 70. Então, o problema é que talvez, lá atrás, o Pacto Nacional funcionasse naquele momento, né? Na década de 60, com uma política mais social, né? de trazer mais os muçulmanos junto com os cristãos, funcionou. Mas hoje não funciona mais, mas o modo de pensar é o mesmo. E é tudo no jeitinho, é tudo no dinheiro. Sim, pois diante de um episódio como esse, que inclusive levanta, né, a população, que você disse que são manifestações que estão ocorrendo de baixo para cima, como é que você está enxergando a perspectiva da falência, disso levar à falência desse modelo, que já né, não consegue dar respostas para a economia, para a situação social? Qual que é o fôlego, não é, que um sistema desse tem? Nós temos que lembrar que existem pessoas muito bem intencionadas também no Líbano, do ponto de vista político. Mas existe um sistema que é muito difícil de mudar, sabe, Vivian? Porque ele perpassa todas as escalas e níveis. Hoje, a França já disse, é necessário mudar. Os Estados Unidos já disse, é necessário mudar. Mas a mudança tem que vir pelos libaneses. Então, eu acho que o nível de tolerância... Porque, veja só, do ano passado para cá, a lira libanesa desvalorizou quase 100%. Uma população que tem uma formação de ensino superior altíssima, ninguém consegue emprego, tem que ir para os Estados Unidos, para a França, para o Brasil, para o mundo inteiro. Médicos, professores, não tem esperança dentro do Líbano. Uma crise de coronavírus que eles estavam segurando bem, acontece agora a explosão, veio arrebentando com tudo. Então, a população, ela realmente... Falando, inclusive, em lockdown, não é? Como uma forma de... Porque os hospitais estão lotados por causa da explosão e agora começou a crescer por causa da explosão e da situação. Começou a crescer o número de casos, não é? E nós vivemos uma situação difícil lá porque nós sabemos que tem que ter mudança. Agora, a elite não quer que haja mudança. De nenhum dos cabeças que cuidam do governo não quer mudança. Porque isso significa diminuir a receita dos seus grupos, diminuir a posição de poder dos seus grupos. Por isso que a pressão
ela deve ocorrer de baixo para cima e de fora também, nesse momento, né? Eu acho que o sistema libanês, hoje, ele está fadado a não funcionar. Então, o problema é qual saída para isso. Sim. Você mencionou a França e os Estados Unidos, ambos por motivos óbvios, né? Os Estados Unidos porque é a polícia do mundo e a França porque já foi mandatária do Líbano, mas e os vizinhos, né? O Líbano está ali encravado numa das regiões mais que você é especialista nela, que é o Oriente Médio, uma das regiões mais explosivas, né? Enfim, está sempre numa tensão muito grande. O quanto isso pode trazer outras consequências, desdobramentos, seja para os vizinhos, seja... Porque crise política no país vizinho, qualquer país vizinho, não interessa a ninguém. Sim. Não é? Sim. Agora, numa região como o Oriente Médio, qual é o risco que existe dessa instabilidade que o Líbano está vivendo? Interessante sua questão, porque para o Irã, uma mudança do Líbano pode ser muito ruim. Porque hoje o Hezbollah é a principal cabeça de ponte que o Irã tem dentro do Líbano, né? De pressão com relação a Israel. O Irã é uma potência regional que está tentando aumentar suas zonas de influência. E, por outro lado, nós temos Israel, olha que coisa incrível, Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, que agora mantém relações diplomáticas formais com Israel, né? Do outro lado, tentando segurar essa expansão. O Líbano tem um papel-chave nisso, tanto na guerra na Síria, tanto na relação do Irã com Israel e no Líbano. Então, uma mudança no Líbano põe em jogo todas essas coisas. Eu digo o seguinte, às vezes as pessoas são muito românticas, dizem assim, não, tem que fazer a paz, o Líbano tem que fazer a paz com todo mundo, com Israel. Eu também acho. Nós todos somos advogados da paz. Quem não quer que o Líbano tenha paz com Israel, que o Líbano tenha paz com todo mundo e que todos respeitem o Líbano como um país neutro, bom para se viver, né? Mas as coisas não são simples assim, né? O que está em jogo é o equilíbrio regional de poder e essas potências regionais não deixam o Líbano em paz. Então, quando que pode ter a paz entre Líbano e Israel? Nossa, vai depender de uma série de variáveis, né? Talvez essa mudança agora do próprio sistema político seja algo que facilite uma aproximação com Israel, sem dúvida nenhuma, mas, por outro lado, é algo que deixa em preocupação Síria, Irã, muito preocupados com essa situação. O Líbano ele é disputado por dois campos principais. Um campo são sunitas que se alinham mais com os Estados Unidos e Europa, a Arábia Saudita e países do Golfo. Do outro lado, nós temos esse bloco de contenção da presença americana, que é Irã e Síria. Então, você veja a dificuldade e as conversas. Pra você ter uma ideia, o presidente Trump, ou foi o Macron, ligou para o presidente iraniano pedindo a ele que não interfira na formação do novo governo do Líbano. Porque a disputa ali para a formação de governo é imensa. Todos querem um governo que seja favorável às suas políticas regionais. Então, não é isso que é a tristeza. Não é só a vontade do povo. Existe uma pressão em círculos concêntricos que ocorrem na região e no mundo. Desde as comunidades religiosas dentro do Líbano, passando pelas potências regionais até as potências mundiais. Rússia, China, Estados Unidos, França. Essas potências regionais, a gente pode dizer que elas têm problemas de desequilíbrio social e de carência e problemas econômicos como tem hoje o Líbano? Isso, eu fiquei pensando, quando eu estava lendo, apesar de ninguém ter mencionado isso, na Primavera Árabe, né? Você tem
claro, são circunstâncias diferentes, mas você tem sempre um rastilho, né? Que vai detonar reações e tal, e levando-se em consideração a situação daquela região, que é tão tudo tão imbricado, não é? Tão relacionado e tanta influência, tantos grupos ali envolvidos, né, em disputas. Eu fico pensando o quanto essa questão social também ela pode ser disseminada, ela pode levantar outros problemas nos outros países. Essa é uma pergunta, na verdade. Sim, sim. A Síria é um país destruído, acabado. A Síria está acabada, né? Mas mesmo assim, ela ainda, junto com o apoio russo, ela consegue indicar alguns caminhos políticos dentro do Líbano. A Arábia Saudita ela não tem problema de dinheiro. O problema na Arábia Saudita é o autoritarismo, a relação com as mulheres, o ultraconservadorismo de um governo e de uma perspectiva wahhabista. E isso impõe desafios grandes para a Arábia Saudita. O príncipe herdeiro ali tem se colocado em algumas enrascadas, porque manda matar jornalista, né, fala que não mandou. Tudo bem, nós temos que dar o crédito aí para a justiça, mas o próprio governo americano tem pressionado a Arábia Saudita porque é um país com problemas sérios nesse campo, né? O problema do Irã é a vontade que os outros países poderosos têm de impedi-lo de ser um grande país. E isso faz com que a desigualdade social dentro do Irã aumente, com os embargos com relação ao petróleo, embargos de arma, embargos à sua indústria, embargos para importação de produtos. Então, tudo é muito intricado, muito fechado, sabe? E tem uma máxima no Oriente Médio. Essa máxima é a seguinte: o amigo do meu inimigo é meu amigo. E o inimigo do meu inimigo é meu amigo também. Então, aí confusa. situações. O amigo do meu inimigo é meu amigo. Sim. O meu inimigo, mas que é inimigo do meu inimigo também, pode ser meu amigo. A lógica é irreparável. Então, o que acontece? É muito circunstancial as relações. Hoje nós temos relações muito boas entre Israel e a Arábia Saudita, mesmo eles não tendo relações formais. Aí vai ser questão de tempo. Melhor do que com outros países árabes. Então, sim, pode concluir. Não é isso. Então, a gente não consegue ter uma fórmula que nos permita fazer uma previsão futura com clareza, porque as coisas mudam com muita frequência, sabe? Semana passada, o ex-presidente Temer foi lá, representando o governo brasileiro, levar ajuda humanitária, né, destinada pelo governo Bolsonaro. O que você achou dessa representação, não é? E como é que você relaciona essa decisão do governo Bolsonaro de escolher? Nós sabemos que Michel Temer é filho de libaneses, não é? Nós temos pelo menos 10 milhões, de 10 a 12 milhões de libaneses no Brasil, que é muito mais do que a população libanesa. Enfim, tem uma história. Não só foi por isso que, especificamente, que o nome dele foi lembrado, mas nós sabemos também que tem um movimento dentro do governo Bolsonaro de aproximação com alguns grupos políticos, né? Queria que você relacionasse isso, se você acha que é possível fazer essa relação, e como é que você viu a presença do Temer? Eu acho que foi acertado. Eu acho que os generais conseguiram isolar a ala ideológica mais radical do governo, e ele escutou ali os seus generais mais próximos e eles tomaram uma decisão correta. Correta porque o Brasil tem uma tradição universalista na sua política externa, né? E o Brasil sempre teve uma relação ótima com o mundo árabe. Ótimo, né? E essa relação ótima com o mundo árabe não atrapalhava também a ótima relação com Israel. O erro anterior foi misturar, né, uma visão
completamente sem sentido, uma visão completamente sem nenhum tipo de embasamento real de política internacional, de política externa, fundamentada em princípios opinatórios de gurus ideológicos para tomar decisões tão importantes, né? Então, foi muito acertado o que o governo fez. Colocar claramente que o Brasil vai ajudar, mandar ajuda, mandar um ente da diáspora libanesa, mesmo com todos os senões que podem aparecer, mas esse tem um caráter simbólico. Então, nessa, o governo acertou, né? O governo acertou e que continue acertando nesses termos, porque isso nos dá um pouco mais de alento, porque a situação é muito complicada no âmbito da política externa nossa. E nós vimos o governo mudando de tom nas últimas semanas, o último mês e pouco, sobre tudo, internamente. Você acha que, em relação ao discurso e atuação do Itamaraty, quer dizer, para além desse episódio em particular, que você está tratando como uma sinalização de mudança de rumo, você acha que o Itamaraty pode mudar de rumo? Eu acho que a gente deveria receber uma ajudinha do Biden, sabe? Com o Biden, aí não vai ter jeito de não ter uma mudança de rumo. Então, os dois ministérios em que parte do governo, a ala mais ideológica, se preocupam demais, que é o Ministério das Relações Exteriores, né? o Ministério da Educação e a Cultura, então 3 aí partes importantes, ali muita resistência para poder ter uma visão mais pragmática, uma visão mais tradicional, porque criam-se teorias de conspiração o tempo todo. É disso que nós temos que nos afastar. Mas, para nos afastar disso, para que eles se afastem disso, tem que ter um choque de realidade muito forte. E esse choque de realidade talvez seja com a eleição do candidato democrata Biden, agora no final do ano nos Estados Unidos. Eu acho que aí... Tá otimista, Dani? Olha, eu queria estar mais otimista. Sabe? Eu estou otimista porque escolheu uma ótima candidata para ser sua vice-presidente, seu vice-presidente na sua chapa, porque é revelador das angústias e dos dilemas da sociedade americana, mas nós sabemos também o quanto que a sociedade americana ainda é apegada em questões ligadas a essa ideia de superioridade branca, né? E outros dilemas. Então, eu fico muito receoso. Mas eu estou com mais esperança do que antes. Estou com mais esperança do que antes, mas ainda muito desconfiado. Mas seria essa variável seria uma variável quase que independente no comportamento do Itamaraty. Dani, foi um prazer conversar com você. Já tem tempo que a gente não se fala. Muitíssimo obrigada pela prosa, viu? A mim, pelo menos, esclareceu demais sobre o que acontece dentro do Líbano e como é que isso transborda, né? Muito interessante a conversa. Muito obrigado. Eu também gosto das suas perguntas que me instigam. Então, isso faz a conversa ficar melhor ainda. Obrigado, Vivian. Um abração. Até a próxima. Um abração. Até a próxima. Tchau. Tchau.